Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o intelectual Rodrigo Ferreira e estou aqui com o pensador Marcelo Vischer. Oh, coisa boa. Tudo bem, gente? Para quem já nos conhece já há muito tempo, já percebeu que hoje a gente vai falar de um tema de talento. Quando a gente começa assim, a gente vai abordar um tema de talento. Eu quero começar antes apresentando o Talentos para o Sucesso para você que é nosso novo ouvinte. Você que está chegando aqui hoje, nunca ouviu esse podcast. O Talentos para o Sucesso é um podcast que trata da metodologia de pontos fortes, de talentos da Gallup, aplicado a diversos setores, diversas áreas do mundo corporativo. Aqui a gente fala de liderança, de vendas, de gestão de equipes, de desenvolvimento pessoal, e também a gente acaba levando isso para a vida pessoal, abordando assuntos que você pode usar na tua casa, com a tua esposa, com seus filhos e tudo mais. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, não se esquece de assinar o programa, de assinar o podcast. Se você está ouvindo pelo Spotify, por exemplo, você tem um botão follow aí, seguir, você segue a gente. Se você está no YouTube, você pode se inscrever no nosso canal. Se você está em qualquer outra plataforma de podcasts, procura aí um botão de assinar, um botão de seguir, porque assim você não gasta nada e ainda recebe de graça toda semana um episódio novo desse podcast aí no seu feed. Dê 5 estrelas pro podcast. Ótimo, muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí. E sabe, Marcelo, essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui fazer uma devolutiva de talentos com uma pessoa de uma grande empresa. Eu perguntei pra ela assim, quando que você fez o teu assessment? Fiz há 1 ano atrás. Eu falei pra ela, e desde então, você tem estudado os seus talentos? Tem estudado os temas de talentos mais altos aí do teu relatório? E a menina virou pra mim e falou assim, sim, eu tenho estudado. Falou, inclusive, eu ouço um podcast muito legal, não sei se você conhece, chama Talentos para o Sucesso. Eu dei risada, porque eu achei que ela tava brincando comigo. Mas aí eu vi que ela tava séria, eu falei assim, olha o meu nome. E aí ela olhou o meu nome e falou, não acredito, você que é o Rodrigo do podcast. Eu falei, exatamente. Então, o nosso podcast, ele tá sendo ouvido por pessoas que nem fazem ideia de quem a gente é, de repente não tem um contato tão próximo. E aí, para essas pessoas, eu quero pedir especificamente que assinem e que compartilhem. Manda esse episódio para o maior número possível de pessoas, leva esse conteúdo que eu e o Marcelo, a gente cobra por esse conteúdo e a gente está aqui dando ele de graça para vocês, para que você possa se desenvolver e levar essa ferramenta e essa metodologia para o maior número possível de pessoas. Se você é uma empresa e quer botar sua marca aqui com a gente, se você é uma empresa que acredita que atingir essas pessoas do mundo profissional, que curtem falar de desenvolvimento pessoal, aprender sobre como se desenvolver, cola sua marca com a gente, vai ser um prazer falar aqui sobre você para um público top, um público extremamente qualificado. É só mandar seu contato para podcast@talentosparosucesso.com.br ou chamar a gente em qualquer uma das redes sociais que está aí na descrição e você vai poder falar direto com a gente. Também quero lançar hoje, Marcelo, a nossa plataforma do Apoia-se. Se você nos ouve e gosta do podcast e quer colaborar com a gente para que o podcast continue crescendo e atingindo mais gente, agora você tem a opção de colaborar, assinar financeiramente, nesse caso, o nosso podcast. Então é só você entrar em apoia.se, apoia-se/TPS de Talentos para o Sucesso. Apoia-se/TPS. Ou então, para quem está vendo isso aqui em vídeo, seja no Spotify ou no YouTube, eu vou deixar um QR Code aqui, bem embaixo do meu dedo. Vou botar o dedo mais para cá. Vou deixar aqui um QR Code. Você mira aí o teu celular e você vai cair no nosso Apoia-se. E com a bagatela de 15 mangos, você começa a apoiar a gente e pagar um café para mim e pro Marcelo, para que a gente não só continue gravando, mas continue gravando mais animados. Muito bom, muito bom. Por fim, eu quero pedir que vocês participem, mandem suas mensagens, entrem em contato com a gente, conta como que esse podcast ajudou você de alguma forma, que a gente traz para cá também. Bom,
dado todos os recados, vamos lá falar de intelecção. Você que chegou aqui agora para o nosso podcast, a gente eventualmente fala sobre alguns temas de talentos. Faz algum tempo que a gente não faz um episódio específico sobre temas de talentos e hoje a gente vai falar sobre intelecção. Nós escolhemos falar sobre esse episódio por 2 motivos. Primeiro, porque é o meu primeiro talento, eu tenho um amor específico aqui desse talento. E segundo, porque foi um pedido do Dirceu Azanomi. Dirceu Azanomi, da Sompo, que é uma empresa que eu tive o prazer de trabalhar e conduzir alguns eventos lá. E o Dirceu, lá da Sompo, tem intelecção alta e ele gosta muito aqui do Talentos para o Sucesso, foi procurar o intelecção, não achou. Eu falei, olha, vou gravar para você. E aí, tinha vários outros temas aí na frente, mas chegou a hora do intelecção. Marcelo, onde é que tá o teu intelecção? Cara, você sabe que você tá falando isso e eu fui atrás aqui do meu relatório de 34. Não tá nos não está nos meus top 5, mas me dá um minuto que eu vou ver já. Eu acho que tá no meu top 10. Tô abrindo aqui através do aplicativo. Aliás, pessoal, boa dica. Muito legal, né? A gente tem um aplicativo aí pra quem usa o StrengthsFinder, pra quem já participou. Boa dica. Coaching de StrengthsFinder é pontos fortes, muito bacana. O meu intelecção, ele está... não. Meu ideativo tá no meus top 10. Não, tá sim. Meu nono é intelecção. Nono, opa, muito bom. Ainda muito alto, né? Nono muito ainda alto. é bem alto. E legal, e você sente ele muito na tua vida ainda, Marcelo, ou não? Cara, eu sinto sim. Eu vejo que o meu intelecção, ele fala muito, embora eu seja uma pessoa que, por exemplo, o carisma está ali em primeiro lugar, e eu uso muito a socialização para processar o pensamento, fato é que em algum momento eu vou ter que ficar sozinho, seja quando eu coloco a cabeça no travesseiro, minha esposa já dormindo, meu filho também, eu vou precisar pensar sobre aquela problemática eu comigo mesmo, sabe? E aí eu percebo que a partir desse momento eu vou desenvolvendo possibilidades, né? Alternativas, inclusive de olhar, perspectivas de olhar aquele mesmo assunto, né? E se ele achar, cara, se eu não falar pra minha mente, viu, é hora de dormir, boa. Toda, né? Porque é o momento que eu fico quieto, que não tem ninguém comigo, e eu geralmente utilizo ele para poder entender a natureza, né? Essência das questões, né? Muito bom. Eu vejo que eu preciso disso. Não é para todos os assuntos, mas eu preciso sim, para muitos deles. Muito bom. Vamos trazer a definição do talento e intelecção aqui para Gallup? Você traz a definição pra gente? A definição do talento é, bom, as pessoas que são, então, talentosas em intelecção, no talento e intelecção, se caracterizam pela essa atividade intelectual, introspectiva, e que também aprecia uma boa discussão intelectual, né? Eu acho que muito isso bom. Pra muito legal. Você sabe que o meu finado sogro, a gente tinha uma amizade muito grande e a gente se parecia muito em algumas coisas e hoje, depois de aprender toda essa metodologia, eu me arrisco a dizer que ele deveria ter intelecção alta. Sim. E ele tinha uma frase que ele dizia, que eu sei que é extremista, mas explica um pouco do que é o intelecção, que ele dizia assim: eu não gosto de ter nenhuma conversa que eu não acho que vai contribuir, me enriquecer intelectualmente de alguma forma. Olha só. Ele fugia de qualquer conversa frívola, sabe? Qualquer conversa que ele acreditava como sendo pequena. E eu tenho muito essa característica. Jogar conversa fora, jogar conversa fora. Eu tenho muito essa característica também. Eu tenho uma dificuldade de conversar por conversar, sabe? Sem acreditar que aquilo vai contribuir intelectualmente pra mim de alguma forma. E aí eu acho que tá um pouco nisso de apreciar discussões intelectuais. E sou mega introspectivo, né? Eu sou uma pessoa que... É engraçado que uma vez eu tava num churrasco na casa da minha mãe, um churrasco da minha irmã. Acho que até contei isso aqui já. Uma amiga da minha irmã virou pra ela e falou assim: você tem certeza que esse cara é teu irmão? Porque a minha irmã é mega pra fora, mega expansiva. Sim. E eu, na minha, quieto ali no canto, eu até achava no passado que eu era tímido. Mas hoje eu sei que eu não era tímido, não sou tímido. Eu sou introspectivo.
introspectivo. E aí ficava mais ali na minha, né? É legal você falar isso, porque são coisas diferentes, né? A timidez é a aversão a qualquer tipo de interação social. A introspecção é essa necessidade de você ter um tempo por você, né, só por você mesmo, para poder organizar os seus pensamentos e ideias, né? É. Então, são coisas bem diferentes que as pessoas costumam colocar na mesma... Confundir, exatamente. Um balaio de gato, e aí não fica muito legal. E, por exemplo, uma coisa que eu sempre falei é que no final de semana, quando a minha esposa tá bem cansada, ela descansa indo numa balada, indo num churrasco, indo na casa de amigos. Eu, quando eu tô bem cansado, eu descanso me trancando no quarto e tendo um tempo pra mim. Ficar sozinho me energiza. Sim, olha que interessante, né? Você, conversando com você, a gente percebe que você não é uma pessoa com dificuldade de falar, de expressar verbalmente, mas precisa, uma necessidade sua, ter um tempo só, quieto, você com você mesmo, né? Muito Eu legal. costumo dizer, Marcelo, que nenhuma pergunta pra mim tem uma resposta simples. Sabe, a pessoa vira e fala assim, sei lá, você gostava da sua infância? De repente uma pergunta de sim ou não. Eu não consigo dar uma resposta sim ou não. Eu tenho que virar e falar assim, me dá um tempinho pra pensar, mastigar essa sua pergunta, e aí eu vou te processar, e aí eu vou te responder, e geralmente essa resposta, ela vai vir com uma profundidade muito grande. Que legal. Eu, quando fiz o assessment lá atrás, era uma época, não sei se você vai lembrar disso, que junto com o relatório vinha um checklist de ideias de coisas que você podia fazer com aquele talento. Hoje não vem mais. No meu checklist, o primeiro item era considere fazer faculdade de filosofia ou psicologia, que tem tudo a ver com o meu intelecção, né? Eu vi uma vez um filósofo, não lembro quem foi, acho que foi o Cortella, que ele falou uma vez assim, que a definição de filósofo é a seguinte, tem um cara lá em cima da torre de um castelo, e aí um cara lá embaixo do castelo. Esse cara de baixo vira pro cara da torre e fala assim, você tá vendo algum inimigo? E o cara lá de cima responde, defina inimigo, né? Então, esse é o meu intelecção. Sim. Quer dizer, Rodrigo, você gosta de futebol? Eu vou falar pra você, defina gostar. Sim. Senão, eu não consigo te responder. Outra coisa legal que a Gallup fala é o gosto por exercitar os músculos do cérebro. Uau. Eu adoro fazer jogos mentais comigo mesmo. Você tem um pouco disso ou não chega nesse nível, Marcelo? Opa, com certeza, tenho. Como eu te falei, eu acho que não é sempre, tá certo? Eu acho que não é o tempo todo, mas em alguns assuntos, em algumas temáticas, eu faço demais. Eu sou aquele cara assim, eu tendo a ficar divagando de vez em quando, eu pego um tema, sei lá, como seria se eu morasse na Noruega, sabe? E aí eu fico pensando sobre isso, viajando na maionese. E é interessante que quando eu conto isso pra alguém, a pessoa pode pensar, mas com que objetivo? Não tem objetivo nenhum. O objetivo é exercitar o cérebro a pensar naquela hipótese. Sim. A seguir aquele caminho. Entra um pouco do meu ideativo, que é alto também. Sim. Mas eu gosto muito disso, de refletir sobre como seria. E tem uma coisa que é interessante no meu caso, que é assim, eu tenho esse desejo por pensar, por refletir, e por outro lado, eu tenho déficit de atenção. Então, isso causa duas coisas em mim. A primeira é uma viagem quase alucinógena nos pensamentos. Eu pego um pensamento e vou e conecto em outro, e vou e conecto em outro, e daqui a pouco eu tô pensando uma coisa que eu não sei como é que eu cheguei até aquele pensamento. Certo. E por outro lado, eu preciso conscientemente me obrigar a fazer determinadas reflexões. Por exemplo, ontem eu peguei um caderninho, peguei uma caneta, deitei na minha cama e escrevi assim, no topo da página, quem sou eu? Interrogação. E passei 1 hora escrevendo no caderno, quem sou eu? Porque dentro dessa minha velocidade mental, às vezes eu vou sendo levado para caminhos que não tem a ver com quem eu sou. Então eu preciso, de vez em quando, conscientemente parar e relembrar quem eu sou, no que eu sou bom, o que eu quero da minha vida, que caminho eu quero seguir. E aí eu recuo em cursos que eu tava fazendo e não faz sentido, em tarefas que eu tava desenvolvendo e não fazem sentido, e aí eu recuo tudo isso e volto pro meu prumo, né, pro meu caminho. Olha só que interessante. E o que eu ia te perguntar, acho que é legal você falar,
até você por ter esse talento número 1, né, seu top 1 seu, a diferença entre, por exemplo, intelecção e o ideativo, por exemplo. Eu acho Excelente. que é uma pergunta boa pra gente conversar. Muito bom, excelente. É óbvio que, como eu tenho os dois, eu tenho intelecção em primeiro e ideativo em sétimo, eu acho que acontece um pouco com esses dois talentos, o que acontece com o meu input estudioso, que eu já comentei no episódio que a gente fez sobre input, que às vezes eu tenho uma dificuldade de diferenciar quando é um, quando é outro, porque os dois se mesclam muito. Mas, na minha opinião, o ideativo tem mais a ver com conectar coisas que aparentemente não se conectam, conectar para gerar uma terceira ideia. Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou do meu intelecção é eu e meu filho, a gente tem o hábito de fazer uma brincadeira onde a gente cria heróis que não existem. Então a gente pega, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou é a Marvel tem o Homem-Aranha, a gente tem no nosso universo o Aranha-Homem, que é uma aranha que foi mordida por um homem radioativo, então quando ela se transforma, ela vira um advogado, né? É bem essas doideiras. Isso é intelecção, é sair do convencional e conectar, sei lá, McDonald's com treinamento corporativo e ver o que dá. Sim. Sem um compromisso de chegar em algum lugar. Sim. O intelecção... Esse daí é o ideativo, né? O ideativo, isso. O intelecção tem duas características que diferenciam ele pra mim. O primeiro é que ele tem uma trilha. Eu sigo uma trilha. Legal então, isso. quando eu chego numa conclusão, e aí tem até uma coisa legal que o próprio Caleb me alertou pra isso, porque era um ponto cego meu, e hoje eu tomo um pouco mais de cuidado, que é, às vezes quando eu chegava no final da trilha, eu contava o final pras pessoas, e as pessoas não entendiam nada do que eu tava falando, porque elas não trilharam a trilha comigo. E aí hoje eu tomo cuidado de quando eu vou contar o final, eu falo, olha, deixa eu te explicar como é que eu cheguei nisso. Legal. E aí eu conto o caminho todo. Um exemplo, recentemente a gente estava numa reunião e surgiu uma dúvida sobre um aspecto de estatística, um termo de estatística, e eu não sou nada da área, não sou estatístico, matemático, nada, mas eu peguei meu estudioso, meu input e fui estudar isso. E aprendi e consegui definir aquilo. Só que em vez de eu chegar depois e contar para as pessoas, olha, aquele termo significa isso. Eu falei, deixa eu explicar como é que eu cheguei nessa definição. E aí eu fui contando todo o meu processo de raciocínio para chegar até lá. Certo. Outra característica que eu acho que diferencia muito é que eu não tenho, com intelecção, a necessidade de conectar coisas. Eu tenho a necessidade de mastigar aquilo que eu tô pensando. Então, vou dar um exemplo. Quando eu resolvo fazer uma brincadeira mental dessa de como seria se eu morasse na Noruega, é só uma trilha, eu pensar uma hipótese e seguir por esse caminho. Agora, eu uso mais o meu intelecção quando alguém me pergunta assim, o que é felicidade? Sim, são conceitos mais abstratos, né? Mais abstratos, mais filosóficos. É esse lance de gostar da... Eu vi uma frase uma vez que eu adorei, que é, talvez até em algum material da Gallup, que é, não existe nada mais prático do que uma boa teoria. Eu acho que o meu intelecção me ajuda nisso, sabe? Eu quero entender o conceito antes de entender a coisa. Se eu for aprender sobre talentos, por exemplo, não adianta você querer me ensinar sobre talentos. Você precisa primeiro me ensinar o conceito da metodologia. Isso. Quais são as premissas? Isso. Qual é a metodologia? Eu tenho um pouco disso, principalmente no que tange ao meu trabalho, sabe? Por exemplo, tudo que tange ao meu trabalho, algo novo, um conceito novo, eu quero entender a metodologia, quero entender a premissa, a epistemologia, eu quero entender o que tá, e realmente a lógica operante daquilo ali. Perfeito. Pra ver se de fato tem alguma comprovação intelectual, científica pra gente levar pra frente, né? E aí tem uma coisa interessante que, assim, uma vez uma colega minha me disse, Rodrigo, você desvaloriza conhecimentos que não são científicos. E eu realmente desvalorizo conhecimentos que não são científicos. Então, sabe aquele conhecimento da experiência, da vivência? Eu sei que são importantes, eu não tô dizendo que não são, mas eu naturalmente, inconscientemente, eu acabo menosprezando isso e hipervalorizando um conhecimento que tem um embasamento científico. Acho que tem um pouco disso aí também. Sabe que eu
eu até tenho a propensão a aceitar um conhecimento que não seja científico, mas eu vou usar meu conexão para ver se não tem nada que conecta. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Porque senão Você meio que você se solta, mas te puxa de novo, né? Você solta, puxa de novo. Isso, a hora que eu não mono, assim, né? Não tá no live, né? Mas me puxa. E é interessante que a Gallup coloca que essa nossa necessidade de entender o conceito, para algumas pessoas que têm intelecção e de repente mais talentos de relacionamento, pode servir para entender as pessoas, entender os sentimentos, por exemplo, das pessoas. De repente alguém que tem intelecção e empatia, por exemplo, pode utilizar esse nosso desejo por entender os conceitos para entender aquela pessoa, entender os sentimentos das pessoas. Então, de repente, você que está ouvindo pode ter uma intelecção mais voltado para esse lado. Né? Sim, com certeza. Eu ia falar da barreira. Eu gosto de falar da barreira porque tão importante, eu acho que assim, o mais importante é a gente gerar ações que potencializam os pontos fortes, mas também é importante a gente ter o radar da possível barreira, né? Sim, perfeito. O que você acredita que pode ser barreira, né, a esse talento do intelecção? Uma eu já comentei aqui que acontecia comigo, que é eu dar o final da trilha e não contar o caminho. Agora, eu acho que uma coisa que sempre aconteceu comigo a vida inteira foi por viver demais num universo intelectual, eu acabei na minha vida negligenciando outros universos. Por exemplo, eu posso usar como exemplo o universo físico, a saúde. Eu nunca me preocupei muito com a saúde porque, para mim, o meu corpo sempre foi única e exclusivamente um invólucro do meu cérebro, sabe? Aconteceu uma coisa hoje na hora do almoço, interessante, que é meio mórbido, mas é interessante, que a minha esposa virou para mim e estava contando que foi levar minha filha no hospital, porque ela machucou o pezinho e tal, e chegou lá e ela falando, pô, eu vi uma moça tão linda, tão bonita e que teve que amputar a perna. Isso pra minha esposa foi um choque, assim, foi dolorido ver isso. Ela tem muitos talentos de relacionamento. Pra ela foi um choque. Qual foi a minha reação? Falei, agora ela põe uma perna com alguns recursos a mais. Bota uma perna que tem onde guardar coisa. É o outro lado da moeda, né? E assim, isso eu acho que mostra um pouco, e eu não tô dizendo que isso é bom, tá? Mas eu acho que mostra um pouco o lado que eu tô dizendo de que às vezes eu desvalorizei durante muito tempo meu corpo, porque pra mim o que interessa é a minha mente. Então assim, a minha mulher virava pra mim e falava assim, vamos fazer aula de dança? E eu achava isso tão pequeno, sabe? Pensava assim, cara, o que eu tô aprendendo dançando? Eu acabei, em alguns momentos, negligenciando relacionamentos, saúde, o corpo, a estética e etc. Porque pra mim, se o meu cérebro tivesse funcionando, não precisava ter corpo. E hoje eu sei que não é assim. Hoje eu sei que, inclusive, isso impacta negativamente no ato do cérebro funcionar. Então, acho que isso é uma barreira muito grande aí, que a gente tem que tomar cuidado. Quem tem o intelecção tem que tomar cuidado. Outra coisa legal é que uma das características do intelecção é que eu me basto. No seguinte sentido, eu consigo conviver muito bem comigo mesmo. Esse lance de gostar de ficar sozinho faz com que eu não sinta muita falta, até por ter menos talentos de relacionamento também, mas eu não sinto muita falta de interações quando eu tô naquele momento solitário. E é óbvio, se eu extrapolar a quantidade de momentos solitários, eu posso acabar virando um solitário. E aí não vão ser momentos, vão ser a pessoa solitária. Então, acho que isso é um outro cuidado também, é lembrar de interagir com as pessoas, é lembrar de valorizar alguns outros aspectos da vida também, né? Sim, legal você falar isso. Eu ouvi um podcast esses dias sobre a importância do riso, né? Inclusive de um psiquiatra de São Paulo, ele está lançando um livro chamado É Permitido Sorrir, né? Inclusive por conta do papel do sorriso, do humor no contexto do auge da pandemia, né? E é interessante você falar da ideia do seu sarcasmo, né? No sentido de que o intelecção gerou uma ideia de sarcasmo. E o sarcasmo, ele tem esse tom, às vezes, jocoso, mas ele traz consigo uma disruptura do momento de tristeza e dor, que é completamente necessário, muitas vezes, para nos fazer sobreviver a situações, né? Eu sou muito assim. E lembra daquela, né? Enfim, vocês vão até rir, eu tenho até um vídeo no meu YouTube, eu fazendo uma piadinha com o coronavírus, lembra que tem aquela Sim, sim. E aí uma pessoa ficou chateada comigo, disse, poxa, como você pode fazer piada disso? Então, mas é que tá, esse sarcasmo, ele é importante
importante para me resgatar dessa realidade que para mim é quase que a morte, pois eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu tenho dificuldade de ficar dentro de um lugar fechado. Eu sou claustrofóbico também. Então, assim, de repente eu tô tendo que ficar dentro da minha casa e o que me resta é fazer o humor. Né? Mas e quer ver um exemplo? Ontem eu tava no pronto-socorro com a minha filha, ela com o pezinho lá machucado e tal, e o que eu fiz durante todo o tempo que eu tive lá? Eu fiquei fazendo piada sobre todo mundo que passava na nossa frente, sabe? E a minha filha dando risada. Então, quer dizer, eu consegui fazer ela esquecer um pouco da dor no pé por conta desse lance de fazer piada com tudo. E eu já fui acusado, entre aspas, por uma colega de ser extremamente sarcástico, de ter um humor ácido. O que ela apontou foi, você tem um humor ácido. E eu tenho um humor ácido. Eu brinco em momentos que às vezes eu não devia. Mas aí, é justamente essa brincadeira que às vezes quebra aquele momento. Tem um caso que aconteceu comigo, que eu acho que é bem característico. A minha esposa, a gente era namorado na época, e ela foi prestar exame de direção, e ela tinha reprovado 2 vezes. E aí ela reprovou a 3ª vez. E ela ficou muito triste, ela veio chorando e me abraçou, e o lugar na minha cidade onde era o exame, agora não é mais, mas onde era feito o exame de direção, era em frente ao cemitério da cidade. E aí ela veio chorando, me abraçou. Nesse momento passa um cortejo com uma pessoa que estava indo ser enterrada. E eu viro pra minha mulher e falo assim, eu sei que você gostava dele, mas não precisa ficar assim. Ela quase morreu de rir da situação e cortou aquele momento de tristeza ali. Essas sacadas, eu sou muito rápido, Marcelo, muito rápido pra pegar esse tipo de coisa, piadinha, eu sou muito rápido. E isso, com certeza, é o meu intelecção. Sim. Óbvio, tem um pouco do ideativo, mas isso é o meu intelecção ali funcionando a milhões de quilômetros por hora, né? Eu acho que a intelecção como tá no âmago da coisa e também enxergando ali possibilidades, né? Eu acho que também fica mais fácil de soltar as pérolas, né? Eu vejo, cara, eu não tenho problemas de velório, bicho. Eu sempre vou virar pau também. Vira piada. E assim, as pessoas às vezes ficam bravas comigo. Mas, assim, eu também. Eu vejo qualquer coisa engraçada e pra mim é uma maneira de eu, né, enfim, de resgatar, mas é muito interessante isso. Agora, a gente também precisa estar ciente de que nem todo mundo compreende desse jeito. Exatamente. E às vezes eu passo do ponto. Hoje não tanto mais, por conta da maturidade e tudo. Mas eu, durante muito tempo na minha vida, eu às vezes passei do ponto. Às vezes fiz uma brincadeira num momento que eu não devia. Ou pra uma pessoa que eu não tinha tanta intimidade assim, né? Então, realmente é um cuidado. Outra característica do meu intelecção, e que é descrito até pela Gallup também, né? A Gallup fala que essa atividade mental pode ter uma falta de foco, né? Isso realmente, pra mim, é muito real. Eu não consigo muito direcionar o meu intelecção pra uma coisa. Eu até consigo, mas demanda um esforço maior. Então, eu vou hoje pensar sobre, sei lá, um produto novo que eu quero lançar. Ou hoje eu vou pensar sobre, como eu fiz no exemplo que eu dei agora há pouco, quem sou eu? Eu consigo, mas é o tempo todo ali segurando a rédea do talento, porque senão ele começa a viajar por caminhos que eu não tenho muito controle. O que é legal é que eu já notei que eles sempre me levam onde eu quero. Sabe? Por exemplo, quando teve agora a eleição, quando terminou a eleição, eu liguei para um amigo, falei, cara, é um amigo que tem um lado estratégico também muito alto, e eu peguei e falei, olha, eu queria bater um papo com você um dia, porque agora, após a eleição, eu queria saber como é que você vai direcionar teus investimentos, o que você pretende mudar em termos de investimento para eu te seguir, para eu entender o que eu posso fazer também. E ele falou, legal, beleza, depois a gente fala sobre isso. Só que aí, até a gente marcar, até a gente conseguir se falar, eu comecei a refletir sobre isso, comecei a pensar sobre isso. E eu cheguei a algumas conclusões que, se você me perguntar como que eu cheguei, eu não tenho muita consciência. Eu soltei o meu cérebro para pensar sobre essa questão
questão específica de investimentos nesse novo contexto político, meu cérebro chegou num lugar lá e parece que dá um estalo. A impressão que eu tenho é assim, tive um estalo, mas não é um estalo. Eu segui um caminho, eu segui uma trilha pra chegar até lá. Então, uma coisa que eu gosto de fazer às vezes é soltar o meu cérebro e ver onde ele vai parar. Olha que interessante. Que até uma das recomendações que a Gallup dá, e aí já vale como uma dica pra quem tem intelecção e tá ouvindo a gente, a Gallup sugere que você reserve alguns minutos todo dia pra coletar pensamentos e refletir, pra pensar, né? Pensar sobre qualquer coisa. Sim. Eu não faço isso, infelizmente não tenho feito isso todos os dias, pelo menos não de maneira consciente, mas de vez em quando eu reservo um tempo pra soltar como se fosse... É muito engraçado que a imagem mental que eu tenho é que meu cérebro é aqueles cachorros hiperativos trancado numa cerca, sabe? Que é o meu crânio. De vez em quando é como se eu abrisse a cerca e falasse, vai, corre aí pelo pasto. E aí ele vai, corre pelo pasto e volta com alguma coisa na boca pra mim. E esse alguma coisa na boca é uma conclusão de um pensamento. Essa, eu acho que é uma metáfora sensacional do que é o meu processo de pensar, sabe? Sim, e como isso é importante, por exemplo, né, quando você está no seu processo de coaching, né, na execução do seu trabalho, acho legal você falar isso também, né, Rodrigo? Como isso ajuda e colabora, né, corrobora para você, por exemplo, ir a fundo, né, no processo de desenvolvimento da pessoa, né? Excelente. Eu acho que a intelecção, ele força você a ir um pouquinho mais, né? Você não acha que isso acontece? Sim, sem sombra de dúvidas. Eu nunca me contento com o rasinho. Em qualquer situação. Não só em coaching obviamente também, treinamento, mas eu não consigo ficar no raso. Então, eu vou dar alguns exemplos assim. Eu, por exemplo, se eu não tomar cuidado, eu estouro sempre o tempo de duração de um treinamento. Certo. Porque eu pego lá um conceito qualquer, sei lá, escutativa. Eu não consigo simplesmente falar sobre escutativa. Eu vou estudar papers, sabe? Vou buscar pesquisas sobre escutativa, eu vou buscar metodologias, eu vou ler, tem uma história, e aí entra um pouco do meu input, um pouco do meu estudioso. Tem uma história que eu conto sempre que quando eu dava muito treinamento de técnicas de apresentações, hoje não tenho dado tanto treinamento desse tema, mas quando eu dava muito treinamento disso, era muito comum as pessoas me perguntarem como é que eu faço para não ter medo de falar em público, não sentir timidez. Eu tinha lá a minha resposta que eu dava. Só que aí um dia, sobrou lá um tempo, o que eu fiz? Eu entrei na Amazon e comprei absolutamente todos os livros que falavam sobre como vencer a timidez falando em público. Todos. E li todos, em português e em inglês. Aí você pergunta assim, e você mudou o conteúdo do seu treinamento? Não. Continua exatamente o que era antes. Só que agora, aquele conteúdo tem embaixo dele uma profundidade de conhecimento que me dá segurança de que eu tô falando algo que faz sentido, né? Então, eu pego, por exemplo, hoje meu foco é quase que total nessa metodologia de pontos fortes. Sim. Então, se você olhar a quantidade de coisa que eu já li a respeito, eu suspeito que eu esteja aí nos top 5 do Brasil que mais leram sobre essa metodologia. Eu faço isso para que meu coaching seja melhor? Talvez, mas principalmente eu faço isso para que eu me sinta seguro. Eu posso continuar até fazendo coaching igual, mas para que eu me sinta seguro, sabe? Então, esse é o lado aí da profundidade. E aí, isso se reflete um pouco também em outros aspectos. Por exemplo, a profundidade de conhecimento das pessoas, porque aí eu tenho relacionamento. Então, quando alguém se torna meu amigo, eu não quero simplesmente saber o nome e endereço dele. Eu quero saber por que o Marcelo tem aquele negocinho do Mickey ali no fundo. Então eu tenho esse lance de querer entender profundamente. E sabe uma coisa legal? E até para quem tá ouvindo a gente isso é importante. Eu sempre fui a vida inteira acusado, entre aspas, de ser muito inteligente. E eu acho que inteligente é uma coisa que não tem muita definição, né? O que é alguém inteligente? Então, enfim. Mas eu acho que no meu caso especificamente, essa acusação, digamos assim, de ser inteligente, tem a ver com o meu intelecção. Tem a ver com essa aura de sabedoria que ele propaga por conta desse não contentamento com o raso em nada, com essa necessidade de ir profundo. Eu adoro esse cartão nosso da Gallup, né, que faz parte do nosso material de apoio do coaching de pontos fortes, que diz, bom, quem eu sou
e quais palavras melhor me descrevem? Porque eu acho que o nosso start, né, na consciência do talento, ele passa por esse tópico em primeiro lugar, né? Quais palavras melhor me descrevem, né? Que eu começo, então, a me situar em relação àquele modo de pensar, agir, né? Pensar, sentir e comportar. Então, por Muito exemplo, bom. na intelecção, né? O introspectivo, solitário, o intelectual, filosófico, profundo, reflexivo, descontente, gosto dessa palavra, Sou eu. pensativo, intenso, contemplativo, motivado. São pessoas que escrevem. Se você está escutando isso com a gente, nunca fez Transpinder, além da gente sugerir que você faça, se você, por exemplo, ouvir essas palavras e pensou, poxa, eu acho que eu sou umas 3, 4 dessas, né? Pode ser que ele tem alguma coisa aí, né? Então, eu gosto de palavras. Eu gosto disso aqui, ó. Ver o pensar como sinônimo de fazer. Isso é uma característica e me atrapalha um pouco, até no sentido de que eu já ouvi de uma amiga minha, por exemplo, da Isis, que se eu tivesse feito metade de tudo que eu pensei na vida, eu tava milionário. Que é verdade, mas às vezes eu me contento simplesmente em pensar. Eu falo, pô, que legal essa ideia que eu tive. Sim. E aí, não boto em prática. Então, é um cuidado, mas é gostoso também. Eu gosto disso. Cara, que pra mim é uma discussão infindável, é uma discussão que não leva a gente a lugar algum. Se teoria é melhor que a prática é melhor que a teoria. Uma só existe por conta da outra e vice-versa. E aí, pra você fazer é pensar. E pro outro, pensar é fazer. E, é isso mesmo. Tá tudo bem, isso mesmo. tá tudo tranquilo. É isso mesmo. Tem uma barreira aí que é isolado e afastado, né? Isso eu já comentei e acho importante, tem muito a ver. Agora, sabe uma coisa que não tá aqui e que eu ouvi num podcast espanhol e que fez muito sentido pra mim, então talvez possa fazer sentido pra outras pessoas que também têm intelecção? Eu trabalho nos últimos, 25 anos, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, trabalho dando treinamento. Falando em público, falando em salas de aula e tudo mais. Só que eu tenho comunicação em 14º. Então, quando eu vi isso, eu falei, pô, peraí, mas como é que eu tenho esse amor por falar em público e não tenho comunicação alta, né? Tem a facilidade, mais do que o amor até, talvez o amor seja mais o meu significância, mas a facilidade de falar em público e não tenho comunicação. E aí, eu ouvi uma pessoa dizendo que uma das características que essa pessoa tem visto nos clientes com intelecção é a capacidade de traduzir o complexo de maneira simples. Hoje, eu tenho a plena consciência de que o que me tornou professor a vida inteira foi a minha capacidade de traduzir o que é complexo de maneira simples, que eu a vida inteira chamei de didática, né, e talvez até seja, mas que hoje eu entendo que é o meu intelecção em prática. Eu pego aquele conceito extremamente complicado, jogo ele dentro do meu liquidificador aqui, que é o meu cérebro, meu liquidificador bate ele e sai lá na outra ponta uma descrição simples desse conceito. Esse, hoje, eu não tenho dúvida de que o intelecção é o talento que me fez ter sucesso na minha área, na minha vida profissional. Sim. O que me levou para essa vida foi meu significância, mas o que me fez ter sucesso, não tenho dúvida, o que me faz ter sucesso até hoje, não tenho dúvida de que é o meu intelecção. Muito bom. Marcelão, eu quero te fazer 2 perguntas pra gente direcionar pro nosso final, tá? A primeira pergunta é, como é que alguém tá ouvindo a gente aqui e que tem intelecção pode utilizar esse talento no processo de liderar? Como é que um líder pode utilizar esse talento e intelecção de maneira produtiva? Eu acho que a intelecção liderada de forma produtiva e eficiente, ela fala exatamente desse processo de explicar, exemplificar o complexo, tornar o complexo fácil, né? Você, inclusive, usar isso no processo de comunicação assertiva, você trazer aquilo que é a mensagem, simplificar a mensagem, né? O conceito abstrato, difícil, intelectual, você não deixar aquela pessoa de fora, traduzindo para ela sobre aquele ponto. Eu acho que, inclusive, isso você acaba nivelando por cima. Porque você traz o que está embaixo, que é profundo, difícil, você fala de uma forma fácil e você dá àquela pessoa o sentimento de que, uau, eu tô aprendendo alguma coisa, então, muito diferente e nova. Então, isso influencia, né? Você acaba que
admirando um líder que tem intelecção por conta disso. Muito bom. E a segunda pergunta é, como que alguém que está trabalhando num time e trabalha com alguém de intelecção, que dicas você tem para essa pessoa saber lidar melhor com quem tem intelecção? Extrair o máximo de quem tem intelecção? Nossa, essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que a gente extrai melhor quando a gente tem veja, de qualidade com essa pessoa. Ao invés de você no grupo, mesmo no pequeno grupo, você queria falar sobre um tema, não, combina com essa pessoa um tempo de qualidade em que você possa ter uma conversa a dois, senta com ela e pergunte a ela, faça ela sentir que ela sabe, né, de fato domina um determinado assunto, peça a ela que te explique sobre aquilo, né? Claro que isso tem que ser genuíno e intencional, né? Mas eu acho que a gente extrai melhor em conversas que não são muito, né, volumosas em termos de pessoas e que você dê espaço para a pessoa que possui intelecção de compartilhar o conhecimento que ela possui sobre um assunto. Muito bom. Eu quero dar 2 dicas rápidas também. Uma para vendedores. Se você é vendedor e tem intelecção, usa o intelecção para ir mais profundo no conhecimento dos seus produtos e dos seus clientes. O que você pode buscar de profundidade de conhecimento nesses 2 itens, né? Nos seus produtos e nos seus clientes. E para todo mundo que tem intelecção, vou dar uma sugestão. Mindfulness. Procurem sobre meditação, principalmente mindfulness, e usem um tempo de meditação para meditar sobre um pensamento. Escolhe um pensamento qualquer e fala, olha, hoje eu vou disponibilizar, 5, 10 minutos para meditar sobre esse tópico, sobre esse assunto. Vocês vão ver que é uma delícia. Vocês vão terminar o dia super energizado. Muito bom. Bom, espero que vocês tenham entendido sobre o que é o talento e intelecção, como usar. Se você tem ainda dúvidas, entre em contato com a gente, deixa aqui suas dúvidas, a gente traz num próximo episódio para responder para você. Põe aí também embaixo, principalmente se você estiver no Spotify, vai ter um quiz aí embaixo. Qual outro tema de talento você gostaria que a gente falasse aqui? A gente aborda aquele tema que você quiser. Lembre-se sempre que podcast @Talentos para o Sucesso é o canal para falar com a gente. Não se esquece de se inscrever. Se você ouviu até agora e ainda não inscreveu, dá uma pausa aí antes de terminar. Nos últimos segundos, vai lá e se inscreve no nosso canal. Compartilha com alguém que você acha que tem essas características que a gente descreveu aqui. Isso pode ser muito útil para essa pessoa. E lembra sempre do nosso Apoia-se, tá aqui embaixo o QR Code, apoia-se/TPS. Entra lá e faz a sua assinatura, R$15, você faz a sua assinatura e ajuda a gente a manter esse podcast funcionando. Muito bom. Acompanhe a gente para que você possa no futuro ouvir mais episódios sobre outros temas de talentos. É isso aí. Eu quero encerrar agradecendo de novo a presença de vocês, mandando um beijaço no seu cotovelo e desejando que a gente se veja na próxima semana para mais um episódio desse podcast que te ajuda a ir profundo nos seus pensamentos. Um grande abraço e tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.